Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez em nosso canal Psicanálise Cristocêntrico, trazendo uma palavra de meditação para você, em nome do Senhor Jesus, nesse caminhar de batalha espiritual. Estamos abordando a sementinha da ira, que ela abrange várias áreas, né? E nós temos que tomar muito cuidado com essa semente. E, como eu tenho falado, a ira é inerente de nós mesmos, mas nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo pode usar de artimanha e nos vencermos. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal, derrama da tua bênção, da tua graça. Deus, dá o livramento, Senhor, a orientação em tudo que eles precisam, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, vai no cantinho da tela, tem o nosso QR Code do nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Dá uma olhada lá em nossas postagens, em nome de Jesus. E também deixa seu like, se inscreva, compartilha para a glória de Deus. Amado, vamos então seguir sequência, porque a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Veja bem, vamos compreender essa questão da ira humana. Nós precisamos entender algumas coisas que a Bíblia nos ensina, tá? Eu estou batendo muito nessa tecla aí para nós não se sentir condenado. Existem pessoas que se sentem condenadas. Ah, porque eu fiquei irado. Não, por que não, querido? Nós temos que aprender. O que nós não podemos é dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Mas Pedro fala, resistir firme na fé. Então nós temos que resistir e não dar lugar para ele. Então, primeiro, vamos entender alguma coisa aqui. O que a Bíblia nos diz? Veja bem, Marcos capítulo 3, versículo 4 e 5. Perguntou-lhe, é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar vidas ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão. E ficou sã, como a outra. Olha que coisa interessante. Jesus estava dentro do templo. E este homem estava com uma deficiência em sua mão. E todos ali, os fariseus, os doutores ali, os escribas, estavam tão preocupados e queriam pegar Jesus em alguma armadilha para lhe acusar e depois lhe crucificar. E Jesus, sabendo a dureza do coração desses homens, fizeram a pergunta, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Aquela questão, eu tenho que guardar o sábado para ser salvo. Não, isso aí, nós temos que tomar cuidado com o que a Bíblia diz. Salvar vidas ou matar vidas? E todos eles calaram-se, que eles tinham um zelo minucioso pelas leis. Guardava a lei nos mínimos detalhes, mas não tinha um amor fervente no coração por Deus. Então Jesus, olhando em redor, Jesus ficou indignado, condoendo-se da dureza do coração das pessoas que ali estavam. Eles eram tão minuciosos em guardar a lei, que ele não tinha amor, não tinha empatia pelo próximo. Eles preferiram ver aquele homem doente, eles queriam ver aquele homem morrendo sem ter uma cura, entende? Sem ter uma cura, do que fazer um milagre no sábado. Então, para eles, era errado Jesus curar no sábado. Jesus não podia fazer milagre no sábado, porque senão ia contra a lei, que tinha que guardar o sábado. E Jesus, então, viu a dureza do coração deste homem. Jesus ficou irado, ficou indignado. Então, o que vamos aprender? Como já falei, a ira humana, ela é perfeitamente normal. Então, nós possuímos essas emoções, inclusive a ira, né? Essa ira é uma reação necessária e útil. Necessária e útil porque se uma pessoa invadir tua casa, né, for assaltar a tua casa, você não vai abraçar a pessoa, você não vai beijar a pessoa, dar um diploma para ela. Não, você vai ter que, dependendo do caso, dependendo da situação, você vai defender sua família? Você vai se defender-se de um ataque? Então temos que entender isso aí. Porém, ela não pode ser pecaminosa. Então, nós temos que entender. As escrituras nos ensinam claramente que há dois tipos de ira, justa e injusta. Ela é justa quando é resultante, né, de um estado de indignação, como nós já lemos a questão de Cristo. Ela é justa. A gente não fica irado
né, com essa corrupção que está no nosso Brasil, quanta indignação a gente fica irado, revoltado com essa situação do Brasil. Tanta corrupção, tanto roubo nos cofres públicos, tantas coiseiras acontecendo, tanta malandragem acontecendo em nosso governo, e o povo trazendo aí, gastando dinheiro com artistas, né, estrangeiros para vir cantar, fazer festa no Brasil, engambelando o povo com festas para poder cobrir os erros nos cofres públicos, no INSS, outras coisas mais, né, tomando dinheiro dos aposentados, das pessoas inválidas. A gente fica revoltado com a situação dessa, porque se torna uma ira justa. O que não pode é pecar, fazer um motim, vamos atacar, vamos guerrear. Não. Aí eu já estou partindo para o erro. Então, Jesus ficou irado. Então, a ira contra a injustiça, ela é reta e boa, tanto em Deus como nos seres humanos. Não se deixa pensar, não, o diabo, isso é seta de Satanás na minha vida, isso é obra do diabo. Não, querido, você precisa. Você precisa se posicionar. Então, nós não podemos entender que isso é maligno também, porque se você entender que isso é maligno, você vai ser o quê? Você vai ser tapete do diabo. As pessoas vão pisar, humilhar você. Então, você tem que se posicionar de uma maneira justa, não injusta. Em segundo lugar, a ira geralmente é resultado de uma percepção distorcida dos fatos, como eu já abordei. Em vista de as pessoas serem imperfeitas, cada um vê a situação de sua própria perspectiva. Por isso, nem sempre temos a capacidade para julgar entre a verdadeira justiça e a injustiça aparente. Então, por isso que é bom entregarmos na mão do Senhor. Por sentirmos vulneráveis, ameaçados, inclinados à crítica, entendemos mal os atos alheios e tiramos conclusões precipitadas, negativas e talvez injustificadas. Temos que ponderar as coisas. Marcos 5:22 fala assim: eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. E também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal. E qualquer que chamar seu irmão de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Então eu preciso ponderar as coisas. Uma crítica que as pessoas fazem comigo, e às vezes ela pode resultar numa ira? Pode. Mas eu tenho que ponderar, eu tenho que ver o porquê que essa pessoa falou isso. Então eu preciso melhorar em algumas áreas. Então, às vezes, eu posso agir com uma pessoa de uma maneira errada, incompreensiva, e essa pessoa ela pode me exortar. E o que eu preciso fazer então é refletir se o que eu estou agindo realmente está de acordo com os padrões. Eu não posso pecar. Efésios 4:31, nós já falamos, né? Fala assim, como diz, quando interpretamos Efésios 4:31, fala assim: toda amargura, ira e cólera, gritaria e blasfêmia, toda malícia sejam tirados dentre vós. Quando fala assim, a ira ou raiva, um dos sentimentos desagradáveis dentro de nós, nós devemos colocar para longe de nós. Eu vou tirar. Quando interpretamos tais circunstâncias, cometemos erros de julgamento. Reagimos na hora quando nos sentimos ameaçados ou feridos, né? Algumas vezes respondemos com atos de vingança e começamos a querer agir com injustiça contra a pessoa. Então esse segundo fator aqui, nós temos que guardar em nosso coração e entender. Então a ira humana geralmente resulta em uma percepção distorcida dos fatos, como já abordei. Então nós temos que tomar, então eu tenho que manter a ira longe de mim. Em terceiro lugar, a ira humana geralmente ela pode nos levar ao pecado. Isso é como eu já abordei. Isso quer dizer, a advertência de Paulo, irai-vos e não pequei, 4:31, né? Irai-vos e não pequei. O pecado desse tipo pode manifestar-se de várias maneiras: vingança, amargura, ódio, crítica, abuso verbal. Usamos uma situação para expressar nossa hostilidade, recusa em partilhar nossos sentimentos. A pessoa fica amarga, deprimida. Então, eu preciso expulsar aquela ira que quer permanecer no meu coração. Eu preciso liberar o meu coração para perdoar, para amar. Eu não posso permitir que a amargura, o ódio,
a crítica, o abuso venha permanecer dentro de mim. Então, se eu permitir que essas coisas venham a fluir de dentro de mim, eu estou dando ênfase para que Satanás venha prevalecer. Eu acabo caindo no campo de batalha espiritual. Salomão diz que o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Provérbio 29:11. Observe como é fácil identificar uma pessoa tola. Outra versão diz: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Então sejamos sábios, sejamos inteligentes, no nome de Jesus. E está irado, guarda no teu coração. Deus lhe dará o livramento e você será grandemente abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos, repreendo toda retaliação. Toda retaliação vai saindo agora. E eu peço a tua bênção sobre os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Deixa seu like, se inscreva, compartilha e vai nosso Terapiando lá, dá uma olhadinha lá, Terapiando no Caminho, nosso Instagram, em nome de Jesus. Deus te abençoe.